Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Minha convidada especial de hoje já entrou. Vou colocar ela aqui. Boa tarde, David. Boa tarde, todo mundo. Enquanto isso que eu aceito aqui a doutora Brenda, eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários se você é advogado, se você é estudante, de onde você é. Quero saber quem vai estar conosco nesse encontro hoje. Deixa eu aceitar aqui a Brenda. Deixa eu ver se eu aceitei. Tá parecendo que a Brenda não está conseguindo acessar. Deixa eu te mandar o convite para ver se muda alguma coisa. Te convidei. Deixa eu ver. Deu certo. E aí? Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Peraí que eu vou chegar. Ó, vou chegar no meu filtro ainda. Vai chegando aí no filtro. Enquanto isso, Amém. as pessoas estão comentando. A Muricy é advogado de Curitiba. A Lorena falou que ontem participou da live com a Maiana e que hoje não vai ser diferente. Que responsabilidade, meu Deus. Tudo bem? Tudo bem. Oi, gente. Boa tarde. Agora, boa tarde, oficialmente, 12h04. Boa tarde, Fê. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Oi, gente que tá aí mandando oi. Eu não enxergo, tá? Deixando claro para quem não me conhece, eu sou a cegueta da live. Eu falo, mas não vejo. Mas tá tudo bem. Qualquer coisa que vocês Tá tudo gritam. bem. Fernanda lê para mim. Fazendo assim. Isso. Eu tenho uma crença, Brena, antes de tudo, ó. Se eu não almocei, não é boa tarde. Eu falei boa tarde, mas como eu não almocei, não é boa tarde. Para mim Então é é bom bom dia dia. ainda. Entendi. Não, então, Ó, assim, quero seguindo dizer, a lógica, se eu não tomei café, então é boa noite. Vamos lá. Vai ficar tudo Breno, bem. ó, quero dizer que eu tô muito feliz de te receber aqui mais uma vez, viu? Gosto muito do seu trabalho, admiro muito você, né, minha colega de profissão criminalista. Então, para mim é uma honra te receber aqui e te apresentar aí para os meus seguidores também, viu? Ô, Fernanda, obrigada. O prazer é todo meu. Eu também admiro muito o seu trabalho. Eu falo para todo mundo. A pessoa vem me perguntar de execução, eu falo, gente, ali, ó, Fernanda. Negócio de execução ali, ó, do lado. Fernanda Cruz sabe das coisas. Eu sei Imagina. o básico para não prejudicar ninguém de execução. Mas é muito Boa. bom ver mulher se destacando em todos os subnichos, né, Fernanda, do Exato. criminal. É tão carente de mulher no criminal, e quando a gente vê que em todas as áreas agora estão despontando profissionais do sexo feminino, isso me deixa muito feliz. Também fico muito feliz. E para quem está chegando agora, o tema hoje do nosso encontro vai ser como prestar um atendimento de excelência em penitenciárias. O objetivo meu e da Brenda aqui hoje é compartilhar estratégias práticas para você que nunca foi em uma penitenciária ou para você que já foi em alguma penitenciária e quer aí pegar experiências, né? Nossa, que estamos aí há anos trabalhando na advocacia criminal e o nosso objetivo é te fazer enxergar que através de um bom atendimento prestado em penitenciária é capaz de projetar a sua advocacia. O que eu quero dizer com isso? Prestando um bom atendimento em penitenciárias, é isso que vai fazer o cliente ser fiel ao seu escritório e é isso que vai fazer o seu cliente te indicar para outros clientes. Então, o objetivo da nossa live aqui hoje é compartilhar essas ferramentas para atendimento em penitenciárias. E eu tenho a honra de receber aqui a Brenda e eu queria que você se apresentasse aí para os meus seguidores. Exatamente, você falou tudo. O atendimento penitenciário é muito importante. Então vamos igual o Jack Stripador por partes. Meu nome é Brenda Winter, eu sou advogada criminalista em BH, Minas Gerais. Muito atuante em flagrante criminal, agora migrando para a área do júri, mas com mais de 320 flagrantes nas costas, eu desenvolvi métodos próprios de atendimento e vivendo, né, Fernanda, a gente consegue criar a nossa própria prática. Então, quando a Fernanda dá as dicas dela, prática de execução, gente, ela está falando sobre a prática dela. Quando eu trago aqui as formas de atender flagrante ou algumas técnicas de estudo para júri, estou trazendo a minha prática para vocês. Então, já tem uma certa bagagem, né, Fernanda? São 3 anos e meio, no meu caso, trabalhando de forma muito intensa, muito árdua e tentando aqui no Instagram de forma gratuita, de forma genuína, transmitir esse conhecimento que a gente tem para ajudar quem está no começo, porque a gente sabe quanto é difícil no começo. Né? E você falou uma coisa muito importante que eu queria ponderar. O atendimento em penitenciário ele é um dos mais importantes
Por quê? Quando o cliente sai do parlatório, quando ele sai do seu atendimento, ele vai cair numa cela. E numa cela com outros vários presos. Então, o seu cliente que está preso é o seu melhor e maior prospectador de outros clientes. Porque se o cara volta do parlatório falando bem de você, você pode ter certeza que no próximo atendimento vai vir um papelzinho com o nome e o número do Infopen de outros presos para que você também atenda. Porque o que mais tem dentro do presídio são presos precisando de bons advogados, porque tem advogado que deixa o cliente preso e esquece. Né, esquece. Assina o contrato e some, você nunca mais some. vê. Recebeu a entrada, quer saber do pagamento mensal, mas não vê. E a gente não é uma questão só de ser bonzinho, não. Eu falo que a advocacia, Fernanda, ela tem que ser intencional. Nós temos que ser estratégicos e intencionais. Brenda, você é uma farsa. Não. Eu sou uma pessoa do bom coração, Jesus me ama, mas eu sou estratégica e intencional. Isso. Eu não sou uma pessoa que não enxerga um porquê nas coisas. Então, você tem que saber enxergar um porquê. Você vai atender um cliente bem, claro, é a sua missão, é o seu papel, você está recebendo para isso, não é nenhum favor, mas é uma das suas maiores formas de prospecção. Então, você vai fazer o seu 200% dentro do parlatório. Né? E aí a gente vai tratar, eu acredito, dos trâmites em si, do que levar, do que não levar, mas é muito importante que as pessoas se preparem para o parlatório. Eu falo muito isso, Fernanda. A primeira vez que eu entrei no parlatório, o cliente me deu uma aula de execução e eu sempre falo, a gente tem uma resposta salvadora. Não fala o que você não sabe, porque eles entendem muito mais que a gente. A resposta salvadora é, fulano, seria muito irresponsável se eu te respondesse qualquer coisa sem olhar a sua situação de hoje. Porque dificilmente ele vai ter um atestado de pena, alguma coisa do dia, né? Então, você vira e fala, olha, eu vou ter que pegar seu nome aqui, eu vou analisar e volto. Vai embora, perde a viagem, mas não fala do que você não sabe com quem tá preso. Porque eles vão chegar lá dentro fazendo piada da sua cara. Exato. E assim, a gente que lida com a área criminal, não adianta você achar que você não vai realizar atendimento em penitenciários, porque isso faz parte, independente se você atua na fase de conhecimento ou se você atua na fase de execução penal. Execução penal, 90% das demandas é atendimento em penitenciários, pessoas presas, pessoas privadas de liberdade. Então, você precisa conhecer essas questões práticas. É claro que, para ficar bem claro aqui nessa aula, né, que a gente vai conversar aqui hoje, o nosso objetivo é compartilhar passo a passo com vocês estratégias que a gente utiliza, pontos importantes, mas o nosso objetivo também não é esgotar tudo. Por quê? Nós sabemos que cada unidade prisional tem as suas regras próprias, cada estado tem o seu regimento interno, mas tudo que a gente compartilhar aqui, você consegue sair dessa live e colocar em prática, né? Você consegue exercitar e aplicar independente da sua região, independente do seu estado, porque é como a Brenda pontuou, um excelente atendimento em penitenciária é um dos pilares para a captação de clientes, né? E aí, o nosso objetivo, então, é trazer segurança para você que nunca realizou um atendimento. Por falar nisso, quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Eu nunca fiz um atendimento em penitenciárias, para eu e a Brenda conhecer você. Então, o nosso objetivo é dar segurança para você que nunca efetuou atendimento em penitenciárias. Para você que já atende, compartilhar nossas experiências. A Brenda falou que está indo aí para 3 anos e meio de advocacia. Esse ano eu faço 5 anos de advocacia, então a gente tem muita experiência para compartilhar com vocês. A Brenda já realizou mais de 300 acompanhamentos de flagrante, então ela domina bem esse assunto, né? Essa questão de atendimento de excelência. E por fim, mostrar para vocês que através de um bom atendimento você consegue captar clientes. Certo? Podemos então começar o nosso bate-papo? Inclusive, ontem na live, não sei quem estava aqui comigo e com a Maiana conversando, mas vários colegas comentaram: nossa, hoje eu fui atender na penitenciária e recebi indicação de 5 clientes. Nossa, eu fui lá hoje e recebi indicação de 3. Tem tudo um porquê, né, em razão disso. Não é à toa que você recebe indicações lá dentro, são as estratégias que a gente vai conversar aqui hoje. Brenda, tem 3 pontos que eu queria te perguntar e a sua opinião, a sua experiência em relação a isso para a gente começar. Primeiro deles, eu vejo algumas dificuldades por parte dos colegas que vão enfrentar esse atendimento. Primeiro deles, eu posso pontuar o medo por nunca ter entrado numa penitenciária. Quais são os conselhos que você dá para quem tem medo, insegurança, já que nunca prestou esse atendimento em penitenciária?
Fernanda, o medo, ele é inerente ao ser humano e ele é inerente a tudo que a gente nunca fez. Então, se você for cozinhar um ovo pela primeira vez, né, ainda criança, vamos supor assim, você vai ficar com medo. Ainda que isso não, né, tenha riscos. E eu vou pegar esse exemplo do ovo que me vem à mente aqui agora e vai ser... É uma coisa simples, o atendimento é uma coisa simples, mas tem risco. Cozinhar o ovo é uma coisa simples. Mas essa água quente pode virar em você, você pode se queimar. Então, Perfeito. existe um risco que é inerente à nossa profissão. Esse negócio de que, não tem risco. Pode acontecer. Eu já estive dentro de presídio e um preço fugiu. E aí passa aquele pessoal encapuzado do giro, com aquele tanto de arma, você acha que você está num filme de terror? Pode acontecer. Mas em suma, né, em síntese, assim, é uma coisa simples. Só uma coisa que eu queria pontuar, Fernanda, antes de falar do medo, que a gente não pode ir direto para o atendimento sem falar do pré-atendimento. Só uma questão, Perfeito. gente, aprendam a precificar a ida de vocês ao presídio. Porque é unânime, não é só aqui em Minas, eu converso com gente do Brasil inteiro. Atendimento em presídio normalmente demora, né, Fernanda? Normalmente gasta um tempo. A maioria dos presídios tem sala da OAB que não tem computador para você trabalhar, você vai ficar longe do seu telefone. São horas de trabalho que você está executando, mas perde aqui fora com a comunicação. Então, aprenda a precificar, porque senão você vai ficar muito frustrado com os atendimentos, vai passar muita raiva. Quando a gente recebe bem para passar raiva, o sentimento de frustração ele é menor. Eu conversei isso com uma amiga Uhum. ontem, ela, eu fui no presídio, não consegui entrar, e blá, blá, blá. Eu falei, cobrou bem? Cobrei. Eu falei, então vai pro salão. Vai fazer Vai pro salão. vai arrumar o cabelo. Cobrou bem? Cobrei, pronto. Porque tem coisa que foge do nosso controle. Perfeito. O grande problema da frustração do jovem advogado está em querer controlar tudo, em querer salvar o mundo. Nós não somos os salvadores da pátria. Nós temos que fazer o nosso trabalho com dignidade, mas existe uma limitação. Então, o presídio é muito frustrante para quem tem necessidade de controle, de domínio sobre tudo, porque não depende da Perfeito. gente, né? Nós somos Exato. uma pecinha do tabuleiro. Então é Que importante a gente segue o frisar isso. jogo. E segue o jogo. Deu errado? Gente, não foi culpa sua que deu errado. Por exemplo, aqui em BH, aqui em Minas, a roupa dos presos é vermelha. Eu não posso ir de Aqui roupa é vermelha. branca com uma cor meio bege. Eu não posso ir de vermelho no presídio aqui, porque eu não vou entrar. É normal. Eu não posso ir Ah, com uma roupa transparente. Eu não vou com entrar. certeza. Uma saia curta, eu não vou entrar. Eu Com já tive muito certeza. problema aqui com o ombro de fora, mesmo sem ser alcinha. Porque a alcinha a gente até entende. Mas eu tinha aquelas blusinhas de manguinha japonesa, sabe? Que o braço ficava um pouco Aham. fora. Já fui impedida de entrar. Então, assim, quando houver violação de prerrogativa, você chama a prerrogativa, que eles vão te ajudar, mas faça a sua parte. Procura saber. Na unidade prisional que você vai, se tiver oportunidade de ir antes, não for um lugar distante, olha, como é que é a regra para entrar aqui? Tudo isso evita que você seja barrado, perca sua caminhada. Então, esse pré é muito importante. Sobre o medo, é exatamente o exemplo do ovo, é o que eu disse. É uma coisa simples que vai te trazer medo pela novidade, não pelo fato em si. Só que uma forma de diminuir o medo é se preparar, né? Então, você ir atender um cliente de execução, por exemplo, sem um levantamento de pena, sem um atestado de pena, sem olhar mais ou menos ali o que aconteceu, é uma forma de você se sentir inseguro. Então, quanto mais você conseguir se preparar para aquele atendimento, vamos supor, a família te pede para ir, pergunta qual que é o crime que a pessoa cometeu, se a prisão é preventiva, se a prisão é... O que está Já foi acontecendo? condenado, Já não foi foi? condenado, não foi? Porque se você ainda não dominar, porque chega um momento da vida que você vai, atende qualquer cliente de qualquer crime, você já tem aptidão para isso. Você já tem conhecimento técnico suficiente para isso. Mas no começo, a pessoa pode te falar de um crime econômico, a pessoa pode te falar de um crime tributário, a pessoa pode te falar de um crime de homicídio, e você não dominar esse assunto. Então, o medo, ele vem muito associado à falta de conhecimento do caso concreto e técnico, né? Do próprio profissional. Exato. Então, quanto mais você conseguir se preparar para esse atendimento, mais seguro você vai se sentir e o medo aos pouquinhos vai. É como andar de bicicleta e como cozinhar ovo. Exatamente. Eu sempre dou o exemplo também, Brenda, de habilitação. Não sei se aqui todo mundo tirou habilitação para dirigir e tal, mas imagino que sim. Vamos supor que a maioria tira. O que acontece? A gente vai, se prepara, faz toda a instrução para poder passar na prova e conseguir dirigir. A gente se preparou, correto? A gente fez todas as aulas e tudo mais. Mas quando a gente começa a dirigir, não vem aquela insegurança?
Só que aí no começo, vou ter certeza que muitos não ligavam o som, para poder escutar todo o barulho e entender, né, quando tinha que trocar de marcha, dirigia devagar, dirigia com cautela, não parava em qualquer lugar. Com o tempo, com o treino e pegando tudo que você se preparou nas aulas, você vai ganhando segurança e de repente você está dirigindo na rodovia, de repente você liga o som na altura, de repente você consegue estacionar em qualquer lugar. Então o mesmo comparativo eu faço com atendimento em penitenciárias. Fer, eu nunca dirigi. Então imagine algo que você fazia péssimo, que você não conseguia fazer. E hoje você faz muito bem. Pode ser jogar uma bola, uma dança, cozinhar. Em todas as atividades é assim. Então você precisa se preparar, você precisa conhecer as regras, que o medo ele vai sumindo com o tempo. E também não se iluda que, nossa, eu não vou sentir insegurança nunca, eu não vou sentir receio nunca. É diferente. Quando você está iniciando, você sente um medo que às vezes te paralisa de não querer fazer. E aí que tá errado, porque a partir do momento que você estuda, que você se preparou, você tem segurança para atuar e você vai ganhando confiança com o tempo. Só que saiba também que cada caso é um caso. Existem casos hoje que dá um frio na barriga quando eu vou praticar, mas é diferente, é uma ansiedade diferente de um medo, porque eu sei, estou preparado, estudei. Então achei perfeito esse primeiro assunto aí que você abordou a respeito do medo. Fê, deixa eu só fazer um adendo aqui. Com O pessoal certeza. que nunca atendeu. Pessoal, cliente do criminal tem uma ilusão de que advogado não é revistado, de que advogado pode entrar no presídio com qualquer coisa. Eu não sei se você já botou isso aí para falar, Fê, mas eu acho muito importante a gente destacar que o pessoal que tem menos instrução acha, e tem até advogado que acha que não é revistado. Nós não passamos por aquela fase da revista que é vexatória, tira a você arranca a roupa, põe o espelho, abre as pernas. É aquela coisa. Isso a gente não passa. Mas a gente passa em body scan, que é aquele scanner corporal, né? Eu não sei se todos os presídios têm. Aqui tem alguns que não tem. Mas a gente passa pela detecção de metais, a gente passa por tudo. Então, achar que você vai colocar no meio do sutiã um telefone, achar que você vai colocar alguma coisa ali e que isso vai passar, não vai. Achar que você vai entregar um kit que a família te deu e que esse kit não tem um risco, mentira. Já aconteceu com colegas próximos de levar e a banana ser cortada e dentro da banana tem um fiapão de maconha, assim, ó. E aí você fala, Brenda, mas como é que eu vou saber? Olha, eu, Brenda, entreguei muito kit no começo. Eu sei que é um rendimento, é uma hipocrisia a gente falar, nossa, não entregue kit. Não é que não entregue kit, se resguarde. Quer entregar, precisa de entregar, é um dinheiro, porque cada um sabe da sua realidade, né, Fê? Não adianta eu te falar, não faça algo que vai te fazer ganhar R$ 500 se não tem nenhum real na sua conta. Faça. Faça com excelência, faça com cuidado. Pega o dinheiro com a família, vai lá e compra você as coisas do kit. Receber coisa dos outros para poder entregar é cilada. É cilada. E pouca gente pensa nisso. Mas não é por maldade. A família não quer que você seja preso. A família quer que entre sem a vistoria que eles passam. Eles acreditam mesmo que a gente não passa por nenhum tipo. Então, no seu atendimento com a família, no momento da contratação, quando você for precificar, vai entregar kit, compre você. Explica para a família, olha, eu passo por revista também, né? Então, cuidado com o que você me entrega, né? Basicamente, caso você não tenha opção de comprar. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque cada vez mais, Fernanda, jovens advogados estão sendo aliciados, e principalmente jovens advogadas, a entrar no presídio com as coisas sabendo ou não. Então, é importante a gente ponderar que vamos passar, sim, por revista, e nós não somos diferentes dos demais. E um ponto interessante que você já puxou, eu entro num segundo medo que as pessoas têm de achar perigoso. E eu respondo, não é perigoso, a não ser que você seja esse tipo de profissional que não tem esse cuidado. O que a Brenda comentou aqui que eu achei interessante? Existem assistências materiais a serem prestadas pelo preso, ou seja, um remédio, uma alimentação, um vestuário. E aí, muitas vezes, a família ou não tem condições de se locomover até a penitenciária para entregar, ou ela não fez carteirinha de visita ainda, e aí ela não consegue entregar essas assistências, e ela pede para o advogado. Se você puder dizer não, você diz, para poder se resguardar, né?
Mas se não tem jeito, você não vai largar o seu cliente lá sem um remédio, sem um alimento, sem alguma coisa nesse sentido. Então você vai prestar. E de que forma? Tendo cuidado. Por exemplo, precisa levar alimento? Fala para a família depositar o dinheiro que você vai lá, compra, você leva. Precisou de um remédio? Fala para a família depositar o dinheiro, você vai lá, compra, você leva. Então, em nenhuma circunstância, pegue qualquer objeto e entregue. Não é por má fé, não é porque você está desconfiando do seu cliente, mas eu vou contar uma história rapidinho. Eu tenho uma história de um cliente que a avó foi visitá-lo na unidade prisional e ela tinha separado a sacola com os seus pertences para levar, né, no dia da visita. Só que a netinha dela estava brincando por ali e pegou a agulha de costura da avó e começou a furar a sacola. E essas agulhas caíram dentro da sacola. A avó não percebeu porque ela estava amarrada tudo direitinho. No momento que ela foi passar pela revista, o que encontrou? As agulhas lá dentro. Então é isso que eu estou dizendo. Não é má fé, não é que você está desconfiando do seu cliente. Mas resguarde a sua profissão. A gente está dizendo para você sim, ajudar na prestação dessas assistências, mas para você ter prudência, cautela. Você tem sim que ganhar dinheiro para isso, para levar, para prestar essas assistências, mas tome cuidado. Se você não toma cuidado, a advocacia criminal ela se torna perigosa sim. Mas é simples, é só um cuidado, é só uma cautela. Ô, Fernanda, teve uma que eu consegui ler aqui, que falou que o material do advogado é inviolável. Há ressalvas, tá, gente? Há ressalvas. Se o advogado tiver sob fundada suspeita de estar cometendo algum crime, levando alguma informação, pegando alguma informação para fazer algum tipo de ponte, é chamado um representante da OAB e esse material é vistoriado sim. Então, muito cuidado com os bilhetinhos, com os recadinhos, com as anotações, principalmente nos crimes de tráfico. É muito comum que o cliente peça que você faça coisas que não são lícitas e para você sair do advogado para se tornar um associado ao tráfico é uma linhazinha dessa finura. Então, Exato. Tomem muito cuidado com isso. Até não as nossas pastas, elas confiem. passam por scanner. Elas passam. Mas eu acho que ela quis dizer mais no conteúdo das Do anotações, conteúdo. no conteúdo Eles do olham se for material. o caso. Se for o caso, se eles tiverem, por exemplo, se um agente penitenciário, de alguma forma... Ô, gente, outra coisa. Primeira dica, pelo amor de Deus. Parlatório não é um lugar seguro. Parlatório tem escuta para tudo quanto é lado. Sim. Vai no presídio federal, tá o pessoal lá do outro lado te ouvindo falar. Faz uma besteira ali para ver se você já não pula para dentro da grade. Então, os agentes penitenciários escutam sim. Essa entrevista reservada, ela é um mito. Você tem que tomar muito cuidado com o que você orienta o seu cliente a fazer, né, Fernanda? Então, no caso de um agente penitenciário, te colocar sob fundada suspeita de estar colaborando ou passando informações externas de algo ilícito ou de pegar informações lá de dentro para repassar ordens, manda o fulano fazer isso, manda o Beltrano fazer aquilo, na boca tal. Você não está sendo advogado, você está sendo associado ao tráfico de drogas. É um exemplo. E isso é perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Quando a gente fala sobre perigoso, é isso que é perigoso. Essa inviolabilidade, o perigo é o excesso de confiança, Fernanda. Se todo mundo fizesse o arroz com feijão bem feito, se preocupasse em fazer o seu papel bem feito, tava tudo jóia. Mas o problema é que sempre tem um esperto que acha que a mãe do outro fez um filho bobo. Perfeito. E não fez. E vocês têm que entender que dentro do presídio é um olhar voltado para achar o erro. Ninguém está procurando solução. Ali está todo mundo procurando o erro. E se você errar, irmão, você vai cair. Vai cair, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, porque o pessoal fica de olho. Cuidado com os atendimentos reiterados ao mesmo cliente, 2, 3 vezes por semana. Cuidado com o envolvimento com preso, principalmente para as meninas. Eu já vi advogadas que se envolveram com presos, iam 2, 3 vezes por semana atender. O agente penitenciário ele já fica de olho nessa profissional e qualquer coisa coloca ela sob fundada suspeita. O advogado não é isento da lei, né? Isso é muito importante a gente frisar. A Raquel perguntou, e se o recado for para a família algo simples? Isso não tem problema. O que a gente está dizendo são de recados ilícitos, né? Por exemplo, avisa que tem que receber do fulano, avisa que a droga está em tal lugar, ou que usa termos, por exemplo, avisa que o tênis está guardado assim, assado. São coisas que indicam, né, o envolvimento com drogas, com tráfico. Então, se você não tiver cuidado nesse sentido, você vai se envolver. Como se posicionar dessa forma? Eu já passei por isso, com toda certeza, né? Eu falo, olha, eu vim aqui para prestar um atendimento jurídico. Se for recados que diz respeito a você, a sua saúde, ao seu estado mental, ao seu estado atual, da sua família, eu passo o recado sim, viu?
até porque é difícil o contato entre vocês. Mas agora, recados nesse sentido, você me desculpa, mas eu não faço parte desse envolvimento. Não tem problema você se posicionar. Eu não perdi cliente por conta Não, e disso, se sabe? De perder você também se tá posicionar. ótimo. Se perder, não é que tá ótimo. Ele tá te ajudando, na verdade. É melhor perder o cliente que perder a carteira do AB, eu garanto. Aí a Nathane fez essa pergunta, eu já respondi. O David perguntou, já aconteceu do cliente ficar com raiva, doutora, por não entregar algo? Já ficou, e aí, igual falou, é um número menor? É um número menor, mas acontece do cliente não querer você porque ele sabe que tem os advogados que fazem esse tipo de serviço. E eu falo, vai com Deus, meu filho, porque eu não queria. Eu prefiro perder um cliente do que perder minha advocacia, perder o meu nome. Eu prefiro trabalhar de forma ética e construir o meu nome, porque eu ando certinho, porque eu conquisto os clientes pelo bom resultado que eu trago no seu processo, do que por envolvimento com crime. A gente não estudou 5 anos para isso, né? Não, gente, a linha é muito tênue, tá? Eu dou muita mentoria individual, Fê, e as meninas, por saberem que eu atuei muito no tráfico, querem migrar, porque é um nicho muito grande. E, gente, os presos comandam o tráfico de dentro do presídio. Exato. Só que você vai escolher se você vai fazer atendimento jurídico ou se você vai ser a pecinha do tabuleiro deles, né? Porque se você não fizer, vai ter outro que faça. Brenda, eu vou perder um dinheiro. Meu filho, perde o dinheiro, mas não perde sua AB, não. Não perde sua credibilidade, não. Porque perder credibilidade é pior do que perder dinheiro. Exatamente. Um outro ponto que eu trouxe aqui para a gente conversar, e eu quero ouvir a sua opinião também. Então, a gente, só retomando para quem chegou aqui, a gente comentou a respeito do medo por nunca ter. Brenda Winter, se você clicar na flechinha aqui em cima, Hugo, você encontra o Instagram dela, mas depois também você pode me mandar no direct que eu te passo. Mas é Brenda Winter, é isso, né? Doutora Brenda Winter, deixa eu confirmar. Isso, doutora.Brenda Winter. Isso. Gente, então voltando aqui, um resumo do que foi falado até aqui. A gente comentou já sobre o medo daqueles que nunca entraram numa unidade prisional. Então a gente falou a respeito da questão da insegurança e como você vai lidar com isso. A gente falou também do medo das pessoas acharem que é perigoso e a gente contou aqui algumas histórias e situações para você se posicionar e agir com cautela. E agora eu queria comentar um outro ponto também, que muitas pessoas tem a falsa ideia de que eu só preciso atender na minha cidade, na minha região. Como é para você isso? Você consegue atender outras regiões, nível nacional? Se você puder compartilhar as suas experiências com o pessoal? Então, aqui em BH, só tem um presídiozinho de centro de distribuição. Os presídios são na região metropolitana. Então, teoricamente, a gente já sai da nossa cidade rotineiramente para atender. Inclusive aqui próximo, agora é a minha cidade, porque eu mudei de BH, né? Eu moro próximo. Em Contagem está um presídio de segurança máxima, o presídio Nelson Hungria, penitenciária Nelson Hungria. E eu já fiz atendimento em outros lugares, mas por causa da pandemia ficou muito facilitada a questão do atendimento virtual, né, Fernanda? Isso. Então, o atendimento virtual, ele conecta a gente a qualquer lugar. Lembrando que sempre tem alguém ouvindo, tá, anjos? Por favor. Prestem atenção no que a tia tá falando, de verdade. Quando, o lobby da audiência não existe. O presídio, a entrevista reservada no telefone não existe. Então, saiam dessa ilusão. Mas o atendimento que eu fiz fora de Minas, foi no Mato Grosso do Sul, foi online também. Então, todos os atendimentos que eu precisei fazer fora, eu consegui online. Isso, a pandemia trouxe, eu acho que não vai passar, tá, Fê? Eu acho que é até uma forma maior de controle do Estado sobre o nosso trabalho, essa questão de manter os atendimentos virtuais. Eu acho que vai se manter a prática, tanto as audiências quanto tudo. Eu outro dia estava fazendo audiência de associação criminosa no Mato Grosso do Sul, um caso de Orcrim, e já fiz outro no Nordeste, tudo por virtual. Presencial eu nunca fui em outro estado, não. Nunca precisou. Mas se precisar também eu vou, né? Presencial eu já vou aqui no estado de São Paulo, claro, e em Minas. Que Minas é colado com o estado de São Paulo. Agora, virtual, eu consigo atender de diversas regiões. É por isso que eu falo, gente, vocês têm que pensar em atuar em nível nacional também. Hoje, com essa possibilidade de atendimento online, você pode atender de qualquer região, você pode atender de qualquer estado.
E outro ponto, é o que a Brenda comentou, é perigoso o atendimento virtual. Se for necessário um atendimento presencial para conversar alguma coisa específica, você pode combinar de ir até lá, ou se for muito distante, contratar um correspondente para ir lá prestar esse serviço para você. Você pode arrumar um parceiro. Por exemplo, eu converso com a Pegar a Brenda. procuração também, Fê, é uma coisa muito comum. Quando você consegue. Por e-mail eles encaminham a procuração. Isso que eu ia falar. Aqui em Minas, ou você arruma um outro advogado, paga a diligência dele, ou por e-mail. Você solicita, envia o arquivo, eles imprimem, escaneiam. Eu acho que eles fazem tudo também para não ter que receber a gente. A verdade é que eles não gostam muito da gente no princípio. Isso é verdade. Eles são nossos inimigos. Mas é pensar alto, né? De que você pode atuar de qualquer lugar, de qualquer região. Por exemplo, eu não quero contratar um correspondente. Tem um parceiro, é muito melhor vocês dois ganharem aí 50%, 40% do processo cada um, do que não ganhar nada. Então tem essa mentalidade de expandir aí os seus horizontes, né? Eu tenho muito parceiro em Goiás, em Goiânia. Olha Muita aí. gente de Goiânia me procura. Eu faço parceria com o Brasil inteiro. E normalmente são pessoas que me procuram, porque tem jovens advogados que são excelentes prospectadores de cliente, né? Só que o cliente chega e não sabe o que fazer. Então aí ele prospecta e a gente faz e a a gente atuação, direciona, junto. sim. A gente faz essa consultoria, esse direcionamento. É muito comum. Eu listei aqui agora alguns erros cometidos pelo advogado no momento de prestar o atendimento em penitenciária. Eu vou listar aqui e quero que você dê sua opinião, que você acrescente, pode ser? Pode. Eu coloquei aqui, você já falou sobre isso no começo, mas não conhecer o procedimento da unidade prisional e não se informar com antecedência, não realizar atendimentos com frequência, né? Assinar o contrato e sumir. A doutora Brenda também falou sobre isso. Não enviar cópia dos pedidos e dos protocolos feitos. Achar que tem que responder todas as perguntas feitas pelo cliente lá na unidade prisional. Agir com grosseria no trato dos funcionários. Não pedir indicação lá dentro. Se puder, não vai presencial, fica deixando e vai só no online. E prometer resultados. O que você acha? Perfeito. Eu acrescentaria não levar revogação de procuração. Porque é o seguinte, eu tenho uma pastinha, ela não tá aqui agora, tá lá no carro. Eu tenho uma pasta do flagrante com os requerimentos que eu faço e uma pasta do presídio, que é uma pasta onde tem procuração e revogação de procuração. Porque é muito fácil, gente. A pessoa te pagar a entrada, a pessoa te pagar a primeira parcela, você ter a procuração assinada, tá lá constituído nos autos, e ter que voltar no presídio para pegar a revogação. Então, revogação de procuração, você pega com a assinatura do cliente no mesmo dia da procuração, ainda que você nunca use. E aí é até uma forma de você deixar bem claro para o cliente como é a forma que você trabalha. Olha, fulano, você está assinando aqui para mim a procuração, mas aqui também você está assinando a revogação dessa procuração. Significa que se você não cumprir a sua parte do combinado, se a sua família não pagar, não descumprir alguma cláusula do contrato, essa revogação vai ser automaticamente revogada. E por que eu falo isso? Brenda, você pode renunciar. Pode renunciar, mas isso te obriga por 10 dias. A revogação da procuração assinada pelo cliente, ela é imediata. A sua renúncia implica em você continuar obrigado e responsável pelo processo por pelo menos 10 dias. Né? Tem juiz que deixa até mais, descumprindo a lei, mas deixa. Então, vê que vai ter... E aplica multa se você sumir. Não, gente, 265, 10 salários mínimos. Aí você põe na balança. É mais fácil imprimir um papelzinho da revogação ou é mais fácil você tomar... Pagar 10 salários mínimos. Pensa bem. Para um jovem advogado. Nossa senhora, é dinheiro demais. Até para um advogado, dinheiro meu não leva desaforo para casa. Detesto perder dinheiro. Eu não sou capricorniana, mas eu detesto perder dinheiro. Detesto. Então, esse negócio de tomar multa, se você puder se precaver da multa, gente, é melhor do que tudo. Já dizia o pai do Todo Mundo Odeia o Cris lá, o melhor desconto é não fazer o gasto. Então, toma cuidado. Você falou também sobre a tratativa com os profissionais. Gente, entende uma coisa? Quem tá falando para vocês é uma pessoa que já fez advocacia de tumulto. Eu não tenho vergonha de falar que eu era tumulto. Pensa num problema, um problema de 1,70 m, era eu. Era um problema ambulante. Você olhava pra minha cara, por quê? Porque eu acreditava no Estatuto da OAB. Eu levava ele assim, ó, quase que decorado. Sabe quando você tem um escudo? Eu achava que o Estatuto da OAB era meu escudo. E realmente deveria ser uma forma de proteção. Só que eu descobri que a gentileza, a cordialidade, a educação,
o bom senso. Você tá vendo que tem 800 mil kits para entrar. A pessoa te pede para esperar 5, 10 minutos. Você não vai esperar? Você vai fazer cara feia? Vai Vai ficar tratar gritando, mal? vai Vai ficar ficar... xingando. Num lugar que você vai ter que ir 5, 10, 15, 20 vezes. É só você... Sabe o que eu falo? O certo, ele é muito intuitivo. Ele é muito simples. A gente que complica. A gente fica querendo ter uma perfeição na atuação, sendo que o certo, ele é intuitivo. Como você gostaria de ser tratado? Já pensou em se colocar no lugar daquele agente que ganha pouco, passa raiva, Que corre nem queria estar ali, risco, mas ele tem uma nem queria família estar para ali? sustentar, precisa Eu não trabalhar. conheço um agente penitenciário que gosta de estar ali. Eles odeiam estar ali. Então, como é que você vai se colocar? Tem gente que é folgada sem educação? Tem. Mas para isso tem um nomezinho aqui, ó. Que eu já briguei feio no presídio com um agente penitenciário. Feio. Porque precisou. Porque você também não pode ser subserviente. Ele não pode, por exemplo, ele não pode ficar em pé atrás de você ouvindo seu atendimento. Tem coisas que Isso você tem que não. Tem exigir. coisas que você tem que tolerar e tem coisas que são intoleráveis. Por exemplo, você permitir que um agente fique ali na porta escutando o que você está conversando. Agora, o que é tolerar? Tolerar é você ter que esperar, saber que tem regras administrativas, que você vai tomar um chá de cadeira, que você às vezes precisa respeitar as regras daquela unidade, agendar para atender e por E aí outra vai, né? coisa, tem dias exatos que as coisas entram no presídio. Por exemplo, a gente falou sobre o kit, mas não é só kit, tá, gente? Rádio, televisão. Isso. Você tem que verificar antes, primeiro, se já tem televisão na cela do seu cliente. Porque às vezes a família quer porque quer que você leve uma televisão. Já tem uma televisão na maldita da cela. Você vai levar a televisão para quê? Isso. Né? Então, assim, Só se uma coisinha, cobrar... Catiúcia, para quem tá perguntando duas coisas, que tem gente que falou que vai ter que sair. Primeira coisa, a live vai ficar salva. Segunda coisa, eu vou fazer um passo a passo de tudo que eu e a Brenda conversou aqui e vou compartilhar com vocês. Todas as nossas dicas. Ótimo. O rádio e a TV também são objetos que podem ser abertos, tá? Então, cuidado ao entregar aparelhos eletrônicos que a família te deu. E os presídios pedem também nota fiscal. Então, teoricamente, são aparelhos novos. Né? Mas se é o advogado que está entregando, qualquer ilicitude ali recai sobre o advogado. Exato. Então, verifiquem antes o dia que entra, o que entra. Outra coisa que eu vejo muito advogado cometendo erro, Fê, e eu faço questão de deixar claro no meu primeiro atendimento com a família qual é o meu papel e qual é o papel da família, é o seguinte: nós temos uma facilidade em adquirir informação. Pela experiência, pela própria carteira da OAB que nos permite entrar no presídio para descobrir certas coisas, descobrir o que entra no kit, o que não entra. Às vezes você atende uma família que não tem computador, que não tem como abrir um site, mandar um e-mail. Então, todas as informações que você puder recolher nesse presídio para passar para a família, melhor. Não é uma obrigação, entre aspas, porque eu vejo como obrigação do trabalho, mas é um plus. E o que faz a gente deixar de ser nota 7 é justamente esses pequenos plus que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, virar para a família e falar: olha, não sei o que entra no kit, não. Liga lá e descobre. Qual o telefone de presídio que atende? Gente, tem gente que é leigo, que nem sabe como que liga. E outra coisa, quando o familiar liga, ele recebe um tratamento. Quando você liga e se identificou como advogado, é outro tratamento. Eles dão informações para os advogados, já te conhece que você está sempre ali, você está sempre ligando. Então, você tem uma confiança maior para obter essas informações. O e-mail já está lá. E assim, eu recebo muito, eu presto muita atenção, Fê, no que os clientes me relatam quando saem de outro advogado para vir para mim. Porque o cliente que vê meu perfil, ou que recebe indicação de outros clientes, ele, beleza, ele vem para mim sem uma dor. Dor causada por outro advogado. Mas em execução e dos clientes que estão presos, hoje, graças a Deus, eu tenho poucos clientes presos. Eu consegui botar todo mundo na rua já, em nome de Jesus, amém. Porque eu não tenho que ficar indo muito. Mas eu vejo muito a demanda que vem das pessoas que foram atendidas por outros advogados. É sempre a mesma dor. É falta de atenção, é falta de retorno. Ah, eu paguei o advogado. Você pode ser o melhor advogado, o mais inteligente, o mais capacitado. Se você não dá essa atenção, você vai ser taxado como péssimo advogado. Péssimo advogado, por quê? Tudo que a família quer é o quê? Atenção. Né? Exato. Então você se coloca no lugar. Para você é um cliente. Eu sou muito a favor de não romantizar e não sentimentalizar aquilo que é de ordem prática. Mas enquanto propulsora de advocacia humanizada, a humanização da advocacia é justamente se colocar no lugar daquela família, no lugar daquele preso.
Ah, Brenda, eu não posso romantizar isso ou trazer isso, eu vou deixar de dormir porque eu tô preocupada com aquele preso. Não. Você simplesmente vai pensar assim, se fosse o meu marido, meu filho, meu pai que estivesse ali, eu precisaria de um retorno, eu precisaria de um conforto. Então, quando você consegue se colocar no lugar dessa família, você faz o seu trabalho com mais responsabilidade. Isso aí não é para te trazer culpa, não é para te trazer dor, não é para fazer cair sobre você o peso da advocacia, mas para otimizar e melhorar cada dia mais o seu trabalho prestado. Eu acho Perfeito, que Brenda, o perfeito, erro é perfeito. esse. O erro é esse. É não dar assistência. Ó, gente, nós vamos caminhar para o último bloco dessa live. Eu sei que a Brenda tem que, por falar nisso, a Brenda vai correr e tem atendimento em penitenciário agora depois dessa live. Já, Mas já. para a gente caminhar para o último bloco dessa live, eu quero que vocês, enquanto isso, coloquem aqui nos comentários qual que foi o seu maior aprendizado até aqui. Qual ponto que você mais gostou que a gente conversou. Os comentários Enquanto não estão isso... aparecendo para mim, eu não estou vendo nada, viu? Ah, não estão? Eu Não, vi algumas parou. perguntas aqui, né, que dá para a gente responder. Já caminhando aí para o final, eu separei então 8 passos que resumem isso que eu e a Brenda comentou aqui, e aí eu vou deixar aqui depois ela faça as considerações finais dela. Mas o que eu separei aqui? O primeiro ponto que a gente conversou: descobrir os procedimentos. Então você vai ligar na unidade prisional, descobrir se o atendimento é presencial, se é virtual, se precisa agendar o atendimento, se é só você chegar lá, se você tem que fazer cadastro. Se o atendimento é virtual, você vai descobrir como que faz para agendar. Eles vão te informar um e-mail para você colocar lá com a procuração e solicitar o agendamento. Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui nessa aula: descobrir os procedimentos. Procede, Brenda? Totalmente. Até porque cada presídio é de uma forma. Até na própria região metropolitana. Por exemplo, aqui ó, em Ribeirão das Neves eu tenho 4 presídios, vamos supor. Cada um deles tem um procedimento. Existem coisas que são inerentes a todo o sistema prisional, né? Existem coisas que são regidas pela lei de execução, mas o regimento administrativo ele é de cada presídio. Então, tem presídio que você entra com um tipo de roupa, tem presídio que você não entra, tem presídio que você tem que enviar o documento antes para o presídio, para eles lerem o documento que você está entregando para o preso. Né? Por exemplo, vai levar uma sentença, vai levar alguma coisa. Tem presídio que exige esse envio prévio para que passe por vistoria, assim como as cartas, até para... Porque eu já vi, gente, advogado digitar a sentença e botar informação no meio. Nossa. Então, assim, né? Não é imaginação, não. Tô falando de Não coisa é que eu já imaginação, vi. isso acontece. Acontece. Então, tomar esse cuidado de ver o que cada unidade pede dias da semana. É muito comum. Ah, eu vim trazer o kit. Ah, mas o kit da ala tal. É Vamos quinta. sempre ligar antes, porque o seu cliente pode estar na ala A e um dia antes do seu atendimento ele ser movido para a ala B. E o atendimento da ala B em outro dia. Não é naquele dia que você está levando que era o da A. Sabe? Então, Isso. essa ligação ela costuma ser feita um dia antes. Eu acho mais seguro. Você liga e pede para falar no setor do CIMIC. O CIMIC é o setor que cuida da inclusão, exclusão de presos, e eles sabem... Ah, não tem? Não. Entendi. Ó, o Tá doutor vendo como cada Fabiano. lugar é de um jeito? Aí a gente Olha vai como cada falar lugar é no de um setor jeito. penal. No penal. Doutor Fabiano, grande abraço. Ai, tá aqui, eu não tô vendo, gente. Quem Ah entra, lá, ele quem escreveu sai. lindas. Vi, te amo. Não sei, não consigo aqui, ó, achar. Tá bom. Então, o passo 1 que a gente pontuou aqui é para você descobrir os procedimentos. O passo 2, se você já foi contratado, leve a procuração. Facilita você mostrar que a procuração está assinada e que você é advogado. Se você ainda não foi contratado, leve uma procuração em branco para o seu cliente já assinar. Porque vai que a família decide te contratar e você vai ter que voltar lá só para assinar a procuração. E terceiro, como igual a Brenda pontuou aqui, você levar uma revogação para o cliente assinar. Porque se em determinado momento vocês se desajustarem, você precisar sair do processo, você vai estar com a revogação assinada, é só protocolar no processo, fim, o cliente está ciente que você saiu do processo, e aí você evita dores de cabeça, como até pagar uma multa de 10 salários mínimos, não é isso? Exatamente. Ponto 3 que eu separei. Se você for prestar um atendimento na execução penal, é essencial que você leve cópia da guia de recolhimento para confirmar com o seu cliente todas as condenações, cópia do seu último cálculo que tem no processo para você informar a previsão de benefício e para você confirmar, avisar o seu cliente, ó, tal data você vai sair.
E é isso. E também levar uma cópia com todos os direitos possíveis do seu cliente na execução penal, porque ali na entrevista com ele, você vai marcando quais direitos você vai protocolar, quais direitos ele tem aí para serem pedidos. Quais conselhos você dá, Brenda, de documentos que ele tem que levar se for um atendimento da fase de conhecimento? Fê, eu ia falar sobre o contrato aqui. Só eu vou falar para não esquecer, tá? Porque eu esqueço as coisas. Principalmente em contratos de execução, gente. Duas coisas que têm que estar muito bem pontuadas com a família. Você cobra ali na execução o seu valor pelo procedimento todo, por acompanhamento, mas são duas cláusulas que nos meus contratos não faltam. E aí até em conhecimento, porque a pessoa pode cometer falta e precisar de um PAD, precisar de um processo administrativo dentro do presídio antes mesmo de ser condenado. Primeiro, o seu âmbito geográfico de atendimento. Porque existe a possibilidade do seu anjinho olhar para o promotor de um jeito torto, o promotor se sentir ali acuado, ameaçado de alguma forma, e ele ser transferido para o presídio federal. E aí, muitas vezes, você vai pagar de passagem aérea para ir para um presídio federal o que você recebeu de honorário pelo processo todo. Então, delimitar o âmbito geográfico, principalmente agora em tempos de pandemia, delimitar o âmbito geográfico do seu atendimento é muito importante, né? Então, eu vou num raio de 100 km. Voltei? Voltou. Eu vou num raio de 100 quilômetros, eu vou num raio de 30 quilômetros, eu vou num raio de 100, de 150, aonde você vai atender esse cliente. E segunda coisa, deixar claro que faltas graves cometidas ou procedimentos que precisem passar por aquela audiência, né, de justificação, aqui a gente chama assim, eu não sei se em São Paulo tem outro nome. Sim. Isso é cobrado à parte, tá? Porque senão você vai pegar um cliente problemático, um cliente que comete uma sequência de faltas graves e vai ter que ir pessoalmente acompanhar o processo administrativo dele lá, sem cobrar por isso. Então, no mínimo, um salário mínimo a cada atendimento que você tenha que fazer fora do que é o padrão. Para estabelecer o que é fora do padrão, você tem que deixar claro para o cliente o que é o padrão. Então, eu considero relevante levar para esse cliente também, Fernanda, um contrato, como você já falou, de levar os direitos dele, perfeito. Para falar as regras de convivência. Para falar as regras com ele. Olha, isso aqui vai fazer a sua família gastar X a mais. Então, por favor, não faça. Não cometa. Né? Se comporte. Evita essa fadiga para nós dois aí. Eu tenho esse jeito um pouco mais... Dá uma segurada, se comporte. Eu falo aqui, ó. Faz assim, dá uma segurada. Eu falo com os meus clientes, eles morrem de rir. Mas eu antecipo. Por quê? A pior coisa que pode acontecer com o cliente é a quebra de confiança. E a quebra de confiança, muitas vezes, ela é tida, Fê. Eu não vou falar muito não, porque a gente só tem 10 minutos, eu prometo. Mas a quebra de confiança, ela é tida com aquela frasezinha assim, ó. Pô, doutora, mas você não me avisou que isso aí era cobrado à parte. Exatamente. Não, o que dá a impressão? Que a gente é oportunista, que a gente está querendo ganhar além do combinado. Tá? Então, eu acho fundamental... O combinado não sai caro. Exatamente. O outro ponto que eu pus aqui, o passo 5, é para você, vai no atendimento presencial, evita constrangimento, só desce com o necessário. Nem todas as unidades prisionais possuem armário para você guardar sua bolsa, os seus pertences. E aí não tem armário, você tem que voltar, às vezes é distante onde você parou o seu carro, você tem que voltar, você tem que deixar. Ou você passa por aquele constrangimento de pedir chave, guarda suas coisas. Então deixa tudo no carro, se possível, sua bolsa, seu celular, seu óculos de sol, não entra nada disso na unidade prisional. Deixa só com a sua pasta os documentos que você vai utilizar, uma folha em branco, uma caneta Bic transparente, porque caneta colorida também eles não permitem entrar, e a sua carteira da OAB. É o que você precisa para prestar um atendimento de excelência. Detalhe. Primeiro, você não vai deixar seu telefone no presídio dando sopa para ninguém mexer, né? Primeira coisa. Primeira coisa, né? Partindo do pressuposto que eu não confio em ninguém, nem na minha sombra. Segunda coisa, a caneta do atendimento não é a sua caneta, tá, gente? Vamos supor, eu tenho uma caneta linda da Swarovski, cheia de cristalzinho, blá, blá, blá. Não é que você tem nojinho do seu preso, não. Mas, por exemplo, em época de Covid, eu levo uma caneta, eu tenho caixa de caneta. A caneta que o cliente assinou, eu deixo lá, ou peço pro agente desfazer dela. Por quê? Ah, Brenda, você pega no papel e tal. Mas existem muitas outras doenças de contágio, de tato, que você pode pegar. Eu já peguei... Como é que chama aquela que coça? Ai, meu Deus. Sarna. Eu já peguei sarna. Ah, sarna.
Eu já peguei sarna no presídio. Ah lá, Vanessa, fora que os clientes pedem a caneta. E aí eles pegam a caneta para assinar e aí eles coçaram lugares assim, indiscretos, entendeu? Eles não têm um hábito de higiene, não tem nenhuma possibilidade de higiene como aqui fora. Então eu recomendo, eu levo 2 canetas. Uma fica, a minha fica comigo e tá tudo certo. E tá tudo certo e tá tudo bem. O passo 6 que eu coloquei é não prometer resultados. Então, quando a gente pensa se a advocacia é perigosa, é justamente por isso. A partir do momento que você chega e fala assim, ó, eu vou soltar o seu cliente, eu sou a rainha, o rei do pedido de liberdade. Quando você promete esse resultado, principalmente quando o resultado não depende de você, depende do promotor, depende do juiz, não depende, você vai acertar as contas disso. Uai, Brenda, você não me falou que eu ia sair? Fernanda, você não me falou que minha progressão era em abril desse ano? E aí, como é que é? Até na execução, né, Fernanda? Porque execução o pessoal fala que é direito livre de certo. Vem falar isso com a juíza aqui da região metropolitana, que a pessoa está de regime semiaberto tem 1 ano e ela não foi até hoje. Que não depende só de você, é abril, mas se o juiz mandar um exame criminológico, se o juiz pedir para você passar por outros exames, e aí? Então não depende só de você, então não cometa esse fracasso da sua advocacia de prometer resultado, né? O passo 7 que eu coloquei é: se você disser que vai fazer algo, faça mesmo. Hoje, com o processo digital, o cliente consegue acessar tudo do processo. Então, se você fala assim, ó, eu protocolei sua progressão, viu, de regime, eu protocolei seu pedido de liberdade, a família consegue entrar e falar, Fernanda, não tem custando nada aqui. Ou fala assim, eu já estou no seu processo, viu, doutora? Aí você olha lá, tá escrito Defensoria Pública. E aí, então não cometa esse erro de mentir, falar que vai fazer alguma coisa e não fazer. Leve um protocolo, leve cópia do que você fez para passar uma transparência e confiança na relação de vocês. Exatamente, é o que eu falei. A quebra de confiança é o que pode te fazer perder o cliente e perder vários outros. Nós já temos uma fama ruim, pessoal. A gente precisa trabalhar para construir uma fama boa. Exato. E o último passo que eu separei aqui é a indicação. Inclusive, teve alguém que me perguntou sobre isso. Sempre que você realizar um atendimento, peça ao preso no final para ele te indicar. Fala, fulano, se você souber de alguém que está precisando de advogado, me indica aí dentro, ó. Você me traz no próximo atendimento os nomes, ou você manda por conexão pelos seus familiares. Estimule que o preso te indique. Se você for um bom advogado, uma boa advogada, vai ser natural essa indicação. Porque os outros presos vão observar que você presta um atendimento de excelência e vão querer te contratar. E o seu cliente vai falar bem de você, da sua atuação, então é natural que ele já te indique. Mas no começo, assim, em alguns procedimentos, estimule essa indicação, né? Estimular, inclusive, com desconto, viu, Fernanda? As pessoas não entendem que a advocacia é business, né? É negócio. É uma empresa. Eu sou a minha empresa. E se você dá desconto para quem te indica um cliente, ou para você dar desconto não, né? Você dá comissão para quem te indica um cliente, às vezes você cobrou, sei lá, 10 mil de um cliente, ele te indicou 5 pessoas, você tira, sei lá, R$ 200 de cada pessoa, R$ 100. Qualquer indicação que eles passar, você fala, não, fulano, a gente vai abater isso aí no seu processo. Eu garanto, não existe estímulo maior do que bolso cheio. E eu posso acrescentar o nono? Polêmica? Com certeza. 5 minutos de polêmica, gente. Brenda, o preso me chamou pelo telefone de dentro do presídio. Eu respondo ou não? Perfeito. Eu respondo ou não? Responde. Não é minha. Eu não sou agente penitenciário. Você não tem papas na língua, Brenda. Solta o verbo. Eu vou te ser franca. Eu já respondi muito. E aí as pessoas falam assim, o errado é quem deixou o telefone entrar. Não fui eu que botei o telefone para dentro. Você sabe que é errado. Como eu falei, o certo ele é indutivo. Ele é muito simples. Então, o que você vai deixar claro com o preso e com a família, se ele quiser conversar com alguém, ele conversa com a família dele. Com você, quem conversa é a família. Entendam uma coisa. Na hora que o telefone cai lá, na mão do agente penitenciário, e ele vai ler as conversas, e a conversa tá lá, ó, doutora Brenda, advogada. Olá, ó, BADV. É feio. Você perde toda a credibilidade. Você perde totalmente o seu nome dentro do presídio. Por quê? Porque o agente penitenciário te olha e fala que tá me achando com cara de otário. Isso vai dificultar os seus atendimentos. Isso vai dificultar o seu acesso. Muitas vezes você precisa de favores dentro do presídio, sim. Não tô falando de favores ilícitos, não. Não tô falando de te passar na frente, mas tô te falando da boa vontade de te mandar uma procuração por e-mail,
né? Já teve colega que ouviu a seguinte resposta: uai, doutora, você não conversa com ele pelo celular? Tá fazendo o quê aqui? E aí, para evitar esse carão, eu, Brenda, não respondo. Rede dentro do presídio, eu bloqueio. E falo com a Eu família: também. fulano tá querendo falar comigo, ó, descobre lá o que ele quer. Ou então paga o meu atendimento. Uma coisa que a gente esqueceu de pôr no Ou contrato. corre e vai lá, né? Não, e outra coisa que a gente esqueceu de pôr no contrato, eu vou no presídio de forma, com valor já embutido, eu bloqueio. Bloqueio. Perguntaram que se eu bloqueio, eu bloqueio. Já tenho, explico no atendimento presencial. Não vou te responder por telefone, tá? Não vou queimar Eu meu também serviço. faço isso. É aí a história de você A se regra do posicionar. Se você não jogo, se cara. posiciona, vem a onda, te derruba e destrói sua Não, e advocacia. outra coisa, presta atenção. A regra do jogo, a gente delimita ela no começo. Ninguém pega um jogo de futebol e quando tá voltando pro segundo tempo, coloca uma regra nova. Todo mundo entra no Uhum. game sabendo qual é a regra. Então, o seu cliente tem que saber qual é a sua regra. Quem impõe a regra é você. E cabe a ele escolher se ele vai continuar com você ou não. Então, no contrato, eu também coloco a questão das idas ao presídio, o que está incluso já naquele valor e o que não está. Porque tem família que Perfeito. quer que você vá lá saber como é que o preso está. Coisa que ele tem uma visita daqui 5 dias. Ou Fulano, uma eu vou. conexão, um e-mail, uma carta, né? Fulano, eu vou. Claro que eu vou. R$ 500, tranquilo. Pagando, é isso que eu tô te falando. Você tem que receber bem para passar aquela raiva. Entendeu? É. Porque senão você fica passando raiva de graça. E o Botox, gente, ó, caríssimo. Ó, haja Botox, olha aqui. Inclusive, tô precisando, que eu tô Ó, só passando Botox, ó, tá raiva. em dia, mas é caríssimo. Então, para passar raiva de graça, não. Não. Cobra, que aí você coloca um Botox, vai no salão. Faz o cabelo, a unha, tá tudo bem. Gente, Brenda, eu amei nosso bate-papo, viu? Gostei muito. A gente compartilhou várias dicas de excelência para os colegas ter segurança para efetuar esse procedimento, para lapidar a sua forma de atuação, né? Melhorar e também formas aí de, prestando um atendimento de excelência, conseguir mais clientes. Então, eu quero te agradecer muito a sua participação. A gente tem um minutinho ainda, se você quiser fazer alguma outra consideração, fica à vontade. Mas agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco e trocarmos essas experiências, viu? Ô, Fê, eu que agradeço. Eu quero só agradecer a companhia de todo mundo. Nossa live se manteve num altíssimo nível. Eu vi aqui o tempo Sim, todo, o bombando tempo de todo. gente. Muito obrigada pela companhia. Adorei almoçar com vocês, né? E dividir um pouco do meu conhecimento. Quem não me seguiu ainda, tá na setinha em cima. Eu vi que um monte de gente já Doutora seguiu. Brenda Winter. Sejam bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui, Fê. Quando quiser, estou aqui. E nós vamos fazer uma outra live lá no meu perfil também, que tem um pessoal sedento por execução. E como eu já falei, a rainha disso tudo é você, não sou eu. Estaremos juntas, viu? Em mais e mais lives. Conta comigo e também amei estar com vocês. Vou deixar a live disponível e vou redigir aqui o passo a passo de tudo que eu e a Brenda ensinou para compartilhar com vocês. Certo? Ótimo. Lorena, um beijo. Obrigada, Fê. A rainha dos Valeu. flagrantes de BH, doutora Brenda. Brenda. Tchau. Tchau, tchau.